Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Roberto Martins. E hoje é um domingo aí, 11 horas, a gente começando com a nossa live. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre acessórios, né? E ferramentas necessárias aí para o cultivo de micro-orquídeas, né? Bom dia aí pessoal, sejam bem-vindos, né? Se o som estiver bom, vamos ir falando aí. Hoje eu estou um pouquinho longe aí da câmera, não estou vendo direito o nome de vocês, mas o David, vamos ver se eu consigo ler aqui o pessoal. David, Valquíria, é isso daí pessoal, vamos entrando, vamos compartilhando, né? Convidando aí os amigos, convidando o pessoal, marcando os amigos, marcando o pessoal, para que a gente possa aí ter cada vez mais um público maior aí para a gente poder tá divulgando aí as nossas queridas micro-orquídeas, tá ok? Seja bem-vinda Roseli, Paulo, sejam bem-vindos, né? Tiago, então pessoal, vamos interagindo aí e precisando, tendo alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, aí vamos colocando e à medida aí que a live for desenvolvendo, a gente vai tentando aí sanar ou esclarecer as dúvidas aí de todo mundo, tá? Bom, como eu já falei no começo, mas é bom sempre reforçar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre ferramentas e acessórios necessários para o cultivo de micro-orquídea. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não dá muita atenção, a gente só fica muito ali no improviso, vamos se dizer assim, né? E nem sempre aí o improviso ele faz com que a gente tenha realmente um sucesso. Bom dia aí, bom dia pessoal, bom dia Marilene, bom dia Sirlene, bom dia pessoal, Maria Cleusa, sejam bem-vindas, né? É isso daí pessoal, vamos chegando aí, vamos convidando o pessoal, que a gente já vamos começar aí a nossa live, vamos falar um pouquinho aí sobre as nossas queridas micro-orquídeas, tá ok? Bom, semana passada fizeram um comentário, se não me falha a memória, né? Foi no Instagram, né? Que eu não apresentava aí a minha assistente, né? E hoje eu quero apresentar ela, vem cá. Ela não tá com maquiagem, não tá nada, mas essa daqui é a minha esposa, Daniela. Olá. Daniela Cristina, né? Daniela Cristina, mais conhecida também, a youtuber também, né? Aí, né? Youtuber, né? Trabalha aí com as redes sociais, é a Daniela Martello, tá ok? Obrigado. Muito prazer. Bom, pessoal, vamos lá então. Para a gente começar, como sempre, né? Vamos mostrar aí um pouco aí do que a gente tem florido hoje, do que a gente tem aí de plantas floridas, tá ok? Bom, vamos começar aqui com uma planta que eu gosto muito e até há pouco tempo atrás ela é subordinada ao gênero Phalaenopsis também, né? É a Cediria japonica, né? Então vocês vejam aqui, a Cediria japonica. Então é uma planta aí muito perfumada, tá? O cultivo dela é muito parecido com o cultivo de Phalaenopsis, então aí é uma planta que teoricamente não dá muito trabalho, né? O cuidado maior que a gente tem aí é só com regiões muito quentes, né? Que é uma planta aí que ela é de um clima mais moderado, então a gente tem que tomar um pouco mais cuidado. Mas ó, vocês vejam, é uma floração, flores bem grandes, né? Flores bem grandes, e aí ela é muito perfumada. É uma planta muito bacana, né? Cediria japonica. Até uma questão que ela ficava dentro, né? Subordinada ao gênero Aeranges, né? E aí como ela tem características suficientes para mudar de gênero, ser um novo gênero, criaram o gênero. Então pegaram a palavra Aeranges e escreveram de trás para frente. Aí ficou Cediria japonica, tá ok? Então a curiosidade aí sobre essa linda espécie aqui, tá? Ela se eu não me engano, né, ela é da China, Japão e Coreia, tá ok? Bom, uma outra planta aqui que eu gosto bastante, ali é da família aí dos dendróbios, né? Eu já mostrei para vocês, mas essa planta aqui continua florindo, né? Então ela é o dendróbio carrone, né? Então vocês vejam que é uma planta bem bacana, olha ela aí, né? Então a floração, ela tem, o que é bacana dela é que ela tem uma parte aí, as anteras, as sépalas dela, as pétalas, né, na verdade, né? As pétalas elas são marrons, o labelo é amarelo e as sépalas são brancas, né? Então vocês vejam aí que
planta bem bacana. E é um dendróbio, né? Então ela é uma família que é um pouco de um clima mais seco, né? Então ela é muito cultivo bem parecido aí, você tem que deixar num lugar mais seco, num ambiente mais seco e um substrato com boa drenagem, mas ela gosta também de bastante luz. Tem uma outra planta aqui que é prima dela, eu já mostrei para vocês, mas da mesma forma, para vocês terem uma ideia aí como que é a duração das flores dela, continua aqui florida ainda, né? É o caniculato, né? Então o caniculato está aqui, olha. Ele da mesma forma ele é um pouco diferente, eu gosto mais dele por causa do colorido dele, né? Ele é uma planta bem mais colorida, então ela é branca, né? Então vamos dizer assim, o fundo dela é branco, as pontas das sépalas e das pétalas são amarela e o labelo aí tem esse bordô, esse vinho, né? Não seria nem um vermelho, mas um vinho, mais parecido com vinho, né? Muito bonito também. E é uma planta da mesma forma, bem rústica, né? De fácil cultivo. Uma outra planta que eu mostrei para vocês semana passada e continua aí florindo, né? Vamos ver se eu consigo mostrar ela um pouco melhor hoje. Essa daqui é a pelanterina, olha, desculpa, Paraphalaenopsis, serpentilíngua. E o que é interessante que vocês vejam? A língua dela, o labelo dela parece com uma língua de cobra, então serpentilíngua. Então, justamente por isso, porque o labelo dela é muito parecido com uma língua de cobra, né? Então, por isso serpentilíngua. Então, é uma planta aí bem diferente, né, do grupo das Phalaenopsis, né? Então, a Paraphalaenopsis, ela tem a folha semiterete aqui, né? E de fácil cultivo também, regiões quentes, e ela, com uma curiosidade, essa espécie é uma das menores do gênero, né, dos Paraphalaenopsis, tá ok? Então essa daqui é a serpentilíngua, por quê? Porque o labelo dela parece com uma língua de serpente. Muito bonitinha também, e eu gosto porque essa daqui é uma das menores do gênero, né? E agora eu estava mexendo nesse vaso, e eu achei uma coisa bem bacana aqui. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas aqui eu tenho duas plantas que estão germinando nesse cachepô. Duas sementes que pegaram aqui, ó. Então vocês vejam aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui uma e aqui a outra. Duas sementes, ó, que elas estão nascendo. São duas pequenas plantinhas que estão nascendo aqui, ó. Muito bacana, não tinha visto, eu percebi agora, na hora que eu peguei esse cachepô eu vi, olha, duas pequenas plantulas, né, nascendo aqui, germinando aqui nesse cachepô. Muito bacana, fiquei contente. Uma outra planta aqui que não é uma micro, tá, gente? Ela ainda não está totalmente aberta, muito perfumada, é essa daqui, Trichophylla suavis. Olha só. Ela não está totalmente aberta, está começando a abrir agora, mas já está aí, ó, já mostrando sua beleza. Não está totalmente aberta. É uma planta não muito comum, tá? É uma planta aí que eu gosto bastante, justamente por isso. Por não ser uma planta muito comum e aí até difícil aí de ser encontrada aí nas coleções, né? Mas a sua floração compensa aí a espera, o cultivo, porque é uma planta aí muito rara e com uma beleza sensacional. A gente tem algumas plantas aqui também. Essa daqui está começando a temporada agora. Já até fiz um post, né, mostrando para vocês. E inclusive foi dessa planta aqui, olha. A Phalaenopsis parish, né? Ela está começando aí a floração agora. Então, assim, essa daqui foi a primeira, né? Então, a maioria ainda está em botão, mas essa daqui já começou a mostrar a beleza dela. Ela está aqui com 3 hastes florais, né? Então, uma plantinha aí bem bacana, flores bem resistentes, uma planta resistente, de fácil cultivo. E essa daqui pode ser cultivada tanto no cachepô, quanto também no vaso. Uma outra planta aqui. Essa daqui já é uma planta bem conhecida de vocês, né? Essa daqui é a Capanemia supérflua. Então, essa daqui está começando também a floração dela. Aqui ainda tem algumas hastes florais para abrirem, né? Mas aqui, ó, já abriu algumas hastes florais, olha que bacana.
Então a nossa Capanema supérflua, e a maioria de vocês já conhece, já tem na coleção. Não é uma planta, eu diria que é um cultivo médio, não é um cultivo muito fácil, também não é difícil, mas é um cultivo médio. É uma planta bem bacana e bem legal, tá? Dentro das nacionais aqui ainda, eu tenho uma outra planta que eu quero mostrar para vocês, que é essa daqui. É uma planta que eu gosto bastante, tá? E é uma planta que assim é bem rústica, né? Essa daqui é a Pleurotalops nemorosa. Então, olha, ela está começando a abrir, ó, tá cheia de botão, cheia de flores já, ó, com bastante flores. Essa daqui é a Pleurotalops nemorosa, tá ok? Olha só, é uma planta aí bem bacana, plantada na madeira também. E aí, de fácil cultivo também. Ela só precisa de luz, tá? É uma planta que ela precisa ter uma certa luminosidade, porque se ela ficar num lugar muito sombreado, ela não floresce e também não se desenvolve muito bem. Tá ok? Bom, gente, depois a gente vai mostrando aí no decorrer da live algumas outras plantas que eu trouxe aqui, mas eu acho que vamos começar a falar aí sobre acessórios, sobre ferramentas que a gente precisa utilizar dentro do nosso orquidário ou dentro da nossa coleção. Só pedir aqui um favor para minha assistente. Esse daqui, tá? Bom, vamos lá, gente. Assim, no caso de cultivo de micro-orquídeas, a gente tem que ter em mente que assim, ou no cultivo de orquídeas, né, de um modo geral, a gente tem que ter sempre em mente que assim, a gente precisa ter o maior número possível de acessórios, de ferramentas, onde que a gente vai plantar a nossa planta, como a gente vai cuidar da nossa planta, isso sempre à mão. Tá? Então é como se a gente criasse assim, quando eu estava montando a mesa, até eu brinquei com a minha esposa, eu falei assim, olha, parece que eu estou montando uma mesa para um cirurgião. E na verdade não é isso, né? Que a gente precisa ter todos os tipos de ferramentas para que a gente possa, na hora que a gente vai plantar, na hora que a gente vai cuidar da nossa orquídea, a gente ter aí a ferramenta certa sempre à mão. Precisa de muita coisa, vou ter que investir muito dinheiro? Não, tem muita coisa que a gente pode utilizar já com as coisas que a gente tem dentro da nossa casa, dentro da nossa casa ou dentro das nossas ferramentas que a gente já tem no dia a dia, tá? Então vamos lá. Tem algumas coisas que eu sempre coloco assim como coisas primordiais e que a gente precisa aprender e ter importância com relação a isso. Então, antes de mostrar qualquer coisa, eu acho que é importante a gente ter sempre em mente que qualquer ferramenta que a gente vai utilizar, ela precisa ser esterilizada. Tá? Então isso é importantíssimo. Então se a gente vai ter algumas ferramentas de uso, a gente precisa primeiro saber como esterilizar essas ferramentas mesmo antes da gente conhecê-las. Então, primeiro, para esterilizar algumas ferramentas, principalmente ferramentas de corte, tesouras, facas, estiletes, tudo que a gente for utilizar dentro do cultivo de orquídeas, a gente precisa aprender a esterilizar. Porque se a gente não esterilizar essas ferramentas, quando a gente faz um corte ou quando a gente faz uma poda de uma planta, de uma orquídea, se ela estiver infectada, eu vou acabar passando isso para outras plantas. E muitos desses vírus, muitas dessas bactérias são resistentes. Então, muitas vezes você vai usar a ferramenta, ela vai ficar ali. Ah, não, mas eu já usei, já passou um tempinho, não tem problema usar novamente. Tem sim, gente. Então, assim, o que é interessante? Você sempre ter algo que você possa utilizar para fazer a esterilização das suas ferramentas, tá? Você pode utilizar isso daqui é um maçarico, né? Então, esse maçarico é um maçarico simples, não é um produto, um acessório muito caro. Se o caso você for investir, você tem aqui o gatilho e você tem o gás aqui, normalmente é um gás de butano que é utilizado, né? Eu prefiro esse de acendimento automático, que ele é mais seguro, né? Principalmente na hora que você vai manusear, né? Você não vai abrir o gás para depois acender ou ligar o isqueiro, então esse é automático, normalmente é o que eu utilizo. Ah, Roberto, mas eu vou ter que investir nisso? Não, não precisa. Você tem um fogão na tua casa, então você pode usar a boca do fogão também para esterilizar a faca, o canivete, tudo isso que você for utilizar para fazer o corte da planta, quando você for utilizar ele diretamente na planta. Então isso tanto antes de utilizar
quanto depois que você utilizar. Então, antes de fazer o corte, você vai lá, esquenta, esteriliza, corta, divide, faz o que você for fazer dentro da planta. Depois disso, você utilizou, vai lá e flamba novamente no fogo ou no maçarico, pronto, resolveu o problema. Um outro artifício que você pode utilizar, fala assim, poxa, Roberto, mas isso dá muito trabalho, isso eu vou ter que ir lá nas cozinhas, eu estou dentro de uma orquidária, é longe e tal, é difícil para eu fazer isso. Não tem problema, gente. Você pega uma vasilha, normalmente o que eu utilizo muitas vezes são alguns potes desse tipo, tá? Eu tenho um lá dentro também que eu faço isso. Isso daqui tá com uma outra coisa que depois eu vou mostrar para vocês. Então eu pego um pote desse tipo, coloco água e coloco um pouco de hipoclorito de sódio, ou melhor dizendo, aí a Quiboa, a Cândida, né, o alvejante que você tenha. De preferência, tá sem perfume. Tá? Então aquele alvejante, Quiboa, Cândida, o que você tiver dentro da sua casa, você coloca a água, coloca um pouco dele aqui também, uma quantidade dele, e toda vez que você for utilizar a ferramenta para corte, você mergulha aqui dentro. Tirou, usa, mergulha novamente. Então aí depois que você acabar o teu trabalho, você joga isso fora e toda vez que você for manusear ali as plantas no dia a dia, você faz outra mistura. Terminou de fazer todo o trabalho que você tinha que fazer com as plantas, joga ele fora e no dia que você for fazer novamente, você prepara uma nova mistura. Então isso é importante, porque ali você tem sempre as suas ferramentas todas esterilizadas, tá, gente? Então antes da gente falar de qualquer coisa, eu quis falar sobre isso, porque nem sempre é dada muita importância para a esterilização das ferramentas. E isso é primordial, que a gente aprenda e dê importância para a esterilização das ferramentas, principalmente pela questão de vírus, tá? De bactérias e outros patógenos que a gente pode estar transmitindo para as nossas plantas, tá ok? Bom, vamos lá agora, gente. E isso, sem esquecer de uma coisa, tem os vírus também, né? E os vírus normalmente aí, o grande problema dos vírus é que normalmente ele não tem cura, não tem como você salvar a planta. Muitas vezes ou você vai ter que cultivar essa planta fora do teu orquidário, longe das outras plantas, que pode ser... Quem gosta, né, quem acha que deve fazer isso, ok, mas eu tenho a opção de descartar essa planta, independente de qual planta seja, se ela está com vírus eu descarto. Tá? Porque é muito melhor eu descartar essa planta e salvar todas as outras do que eu acabar contaminando todas as outras com pena ou por não querer jogar aquela planta fora, tá ok? Então vírus, gente, joga, descarta, depois você compra outra planta, tá bom? Bom, esterilização, isso é primordial, gente. Então a gente já falou sobre isso, agora a gente vai poder falar sobre as ferramentas, que aí eu acho que isso agora já ficou bem claro a importância disso para todos vocês. Bom, vamos lá, gente. O que eu gosto de ter sempre no meu orquidário, tá? Para que eu possa ter aí como ferramenta de uso? Uma boa tesoura. Tá? Então normalmente eu gosto de uma boa tesoura, de preferência não uma tesoura comum, onde que o meio dela, né, seja esse parafuso, né, esse apoio, né, seja aqui no meio da tesoura, né? Eu prefiro que ela seja aqui na ponta, tá? Porque fica muito mais fácil de manusear quando eu vou principalmente cuidar das micro-orquídeas, que eu tenho que cortar muito próximo ali do pé da orquídea, né, da base da orquídea. Se for uma tesoura comum, eu vou ter que abrir muito, manipular muito e eu posso cortar mais folhas. Então eu prefiro de uma tesoura desse tipo, ó. Uma tesoura onde que o apoio dela, esse pino dela, fique muito mais próximo da ponta, tá? Porque é muito mais fácil de você utilizar ela no dia a dia. E casa de ferreiro não é espeto de... casa de ferreiro, né? O espeto não é de pau não, tá? Ó, vocês vejam, essa tesoura eu utilizo, ó. Vocês vejam como é que tá a ponta dela, toda queimada, ó, toda flambada. É de tanto eu utilizar. Quando eu vou cortar, eu passo no fogo, tiro novamente, passo no fogo novamente, porque isso precisa ser feito, tá, gente? Ó, então, uma boa tesoura de corte, tá? E normalmente uma tesoura que a ponta dela, esse apoio, né, esse parafuso, seja mais próximo da ponta. Não seja no meio como uma tesoura comum, seja mais próximo aqui da ponta, que fica mais fácil para você cortar e manipular as folhas ali das micro-orquídeas, tá ok?
Uma outra ferramenta, quando a gente já tem aí algumas plantas maiores, tipo Cattleya, algumas plantas que o rizoma seja mais grosso ou o bulbo mais grosso, que a gente tem aqui cortar, normalmente eu tenho essa tesourinha de poda também, tá? Então tem uma tesourinha de poda, ela bem amolada aqui de um lado só, né? Então esse daqui eu também utilizo quando eu vou cortar alguns bulbos, algumas plantas maiores, né? Então esse daqui hoje em dia eu já uso muito pouco, né? Mas quando eu tinha Cattleyas e tinha essas plantas maiores eu utilizava. Então da mesma forma, vocês vão ver como que ela tá, ó. Tá bem surrada, por quê? Porque eu também passo no fogo, tá? É uma ferramenta que da mesma forma, quando eu vou utilizar ela, eu passo no fogo para poder cuidar aí das micro-orquídeas ou das orquídeas normais. Então essa também é uma tesoura de poda, tá ok? Muitas vezes também a gente precisa de uma faca, tá? Então também tem uma faca de corte. Eu utilizo dois tipos, eu utilizo tanto uma faca normal, tá? Então tem uma faca normal, da mesma forma ela está toda queimada a planta de tanto passar no fogo, tá? Uma faca para a gente fazer cortes de planta, a gente vai dividir planta, que às vezes a tesoura é complicado, né, para a gente cortar, então às vezes eu utilizo a faca também, que ela também me serve como uma ferramenta muito boa. Utilizo um estilete, mas o estilete a gente já usa bem pouco, né? Isso daqui já é mais para quando a gente vai utilizar em cima de vasos ou outras coisas, mas também se você tiver um bom estilete também é importante quando a gente vai manipular vasos de plástico ou mesmo as pequenas madeiras, né? Que a gente precisa, então um estilete de bom corte também, ele acaba sendo bem interessante a gente ter também. Tá? Então isso daqui pelo menos o que a gente vai lidar diretamente com planta, né? Então quais são as ferramentas que a gente tem aqui? Tesouras, né? Tesouras para podas, né? Então a gente pode ter uma tesoura de corte normal, uma de poda aí que a gente vai cortar rizomas ou coisas um pouco mais grossas, uma boa faca, né? Amolada e um estilete aí que pode ajudar. Tá? Então isso a gente tem aí diretamente que a gente lida com plantas. Algumas outras coisas também quando a gente vai utilizar em plantas, o que é importante também? Isso daqui, gente, uma pequena escova de dente, né? Então isso daqui pode até, é uma escova de dente comum, tá? De cerdas macias, aí você pode comprar a mais baratinha que tiver lá, não precisa comprar uma escova bonita, cara, não, mas uma de cerdas macia. E uma escova que normalmente eu utilizo, essa escova, aonde que eu utilizo uma escova, tá? Nas plantas, principalmente para a gente tirar ali as cochonilhas, ou tirar, principalmente cochonilha, né? Na maioria das vezes, né? Então aquelas cochonilhas cerosas ou aqueles outros tipos de cochonilha, o que é importante? Eu vi uma cochonilha, então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cochonilha. Cochonilha principalmente, tá? Eu vi uma cochonilha ali na planta, eu vou lá, pego a escovinha e passo? Não, gente. Primeiro você pega ali, se você for utilizar um inseticida ou se você for utilizar detergente, uma mistura de detergente, primeiro molhe a planta, né? Então primeiro pegue um borrifador, faça a mistura, borrife a planta e depois quando a planta estiver molhada ou a cochonilha estiver molhada, você vai lá e raspa ela com essa escova de dente. Por que não fazer isso seco, sem molhar? Porque se você fizer seco, os ovos ali da cochonilha, né, vão acabar voando e vai contaminar outras plantas ou outras partes da planta. Entenderam? Então o que é importante? Primeiro você molhe ou com inseticida ou com a mistura de detergente. Depois que você molhar, você vai lá e passa a escovinha de dente para você poder limpar e higienizar essa planta, tirando ali a questão da contaminação dela. Existem muitas pessoas que falam, principalmente em Cattleya, como uma prevenção, a gente tirar a bráctea, né, da planta para que ali não acumule cochonilhas ou acumule bichos ali ou alguns insetos. Se você tiver uma pequena coleção e tiver poucas plantas grandes, né, talvez seja interessante você fazer isso daí. Só cuidado, porque muitas vezes ali a gente tem o broto. Ele está ali escondido, porque aquela bráctea também ela serve como proteção para o broto. Então toma muito cuidado na hora de manipular para você não quebrar o broto, tá? Tive conversando com algumas amigas e elas comentaram a respeito disso. Mas é importante eu tirar a bráctea, eu tenho que tirar a bráctea? Pode tirar, não vai fazer nenhum mal, mas também você tem que tomar muito cuidado na hora de manipular, porque se você tirar aquela bráctea do bulbo da planta, é a proteção que ele tem contra alguma coisa externa, principalmente uma proteção do broto que está para nascer ainda daquela planta.
tá ok? Então, escova de dente, gente, isso daqui é primordial para a limpeza da planta, tá? Isso também dentro das micro-orquídeas, ela é primordial, tá? Eu utilizo muito esse acessório. E da mesma forma, tá, gente? Antes de utilizar e depois de utilizar, você tem que esterilizar ela, só que a escova de dente não dá para passar no fogo, né? Então a gente vai usar aquela mistura de cândida com hipoclorito ou aquiboa, esse tipo de mistura a gente vai mergulhar ela lá e deixar ela lá, e na hora de utilizar na planta ou no próprio detergente, tá? Então você pode fazer a mistura do detergente ou a mistura do inseticida, coloca lá a escovinha e passa ali depois, tá? Então é isso que você precisa fazer também. Então, mais um acessório aí para a gente descobrir, aí para a gente utilizar, uma escova de dente que a gente utilize no nosso dia a dia. Tá ok? A gente já falou sobre algumas coisas, então vamos agora dar continuidade nisso. Uma outra coisa bem interessante que normalmente quando a gente vai utilizar, principalmente adubos, tá? A gente vai utilizar inseticidas, a gente vai utilizar detergente para a gente fazer mistura, qualquer coisa que a gente for utilizar dentro do nosso orquidário, a gente precisa aprender a medir. Não é no olho, tá? Ah, não, coloca só um pouquinho ali, mistura. Não faça isso, tá, gente? Use medidas. Ah, Roberto, mas como que eu vou fazer uma medida disso? Como que eu vou utilizar para medir isso? É muito complicado. Se você tem, que nem aqui eu em casa, eu utilizo normalmente esse medidor aqui, ó. É um medidor onde que eu tenho a graduação dele, né? Ele vai até 90 ml, até 100 ml, aliás, né? Então nessa graduação dele eu utilizo para colocar adubo, para colocar os medicamentos ou os remédios que eu vou utilizar no orquidário, tá? Então normalmente você pode utilizar um medidor. Ou você pode utilizar seringas. Tá? Essas seringas descartáveis aqui, você pode utilizar ela para tanto para medir a inseticida como para medir adubo. Então você pode utilizar a seringa para você colocar aí no seu borrifador, né? Então você vai utilizar no borrifador que você tem poucas plantas ou que você tenha muitas plantas, você pode utilizar, no caso aí, a seringa. Então essa seringa, os medidores, né? Então eu colocaria aí os medidores como aí mais uma ferramenta que a gente precisa ter dentro do nosso orquidário. Então tanto uma canequinha, né, onde que você tem aqui as medidas, que nem no caso eu utilizo muito essa canequinha, principalmente quando eu vou fazer adubação. Porque ali eu uso muito é um tonel, né, onde que eu tenho a minha bomba, e é um tonel onde que são de 20 litros. Né? Então se vão 20 litros, eu pego 30 ml do adubo, coloco lá dentro e misturo e já faço a aplicação nas plantas. Quando é um inseticida, que aí eu já uso um borrifador de mão, como eu falei para vocês, eu não uso inseticida como preventivo, não gosto, tá? Eu normalmente utilizo mais eles em plantas isoladas, aquela planta que está realmente doente, que está com problema, e eu utilizo naquela planta, não utilizo isso em todo o meu orquidário. Porque, assim, eu sou contra isso de ficar jogando muito veneno ou muito produto químico nas plantas. Eu prefiro muito mais cuidar aí do ambiente, né? Então, um ambiente mais isolado, as plantas com ventilação, com espaço, evitar acumular planta, como a gente já falou, cultivador ou acumulador, né? Então, assim, e isso já me tira muitos problemas de planta. Então, eu prefiro utilizar na planta individual. E aí é onde que eu uso esses medidores. Então, tanto uma canequinha, que você pode utilizar aí quando você tem uma quantidade maior de plantas, onde você vai manipular, ou você pode utilizar as seringas. Normalmente, as seringas, essa seringa de 10 ml, como a de 20 ml, ela entra muito fácil na boca desses produtos químicos, né? Porque normalmente a boca desses produtos, ó, é muito fácil, ó. Você enfia ela aqui dentro, ela passa tranquilamente, ó. Então fica muito mais fácil para você tirar a medida, para você medir e depois você colocar aqui no borrifador quando você vai aplicar nas suas plantas. Tá ok? Então, uma outra ferramenta aí são esses medidores, tá, gente? Então a gente utiliza esses medidores aí no nosso dia a dia, ter isso daqui sempre à mão também dentro do nosso orquidário, para a gente não errar na medida. Porque assim, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose.
tá? Então por isso que muitas vezes a gente acaba matando aí as nossas micro-orquídeas, né? Com excesso de adubo, com uma adubação errada, com algum tipo de produto químico que a gente vai utilizar, mesmo inseticida, a gente acaba até prejudicando, matando as nossas plantas por causa disso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você colocar uma dose muito maior no olho ali e você errar na dose, o que pode acontecer? Você vir acabar a matar as suas plantas. Tá ok? Bom, então já vamos lá. Já falamos de bastante coisa. Já falamos do esterilizador, já falamos aí das tesouras, de cortes, canivetes, a escova de dente e a gente falou também sobre os medidores. Tá ok? Bom, agora vamos lá. Vamos falar agora do que a gente pode dizer assim, o material que a gente vai utilizar para cultivar as nossas plantas. Tá? Como a gente sempre fala, gente, vaso. Tá? A gente tem vasos, a gente tem vários tipos de vaso, né? Vários tamanhos de vaso. Então assim, não se limite a ter dentro do seu orquidário um tipo de vaso. Tá? Tenha vários tipos de vaso. Não é para você ter todos os tipos de vaso, gente. Mas tenha pelo menos uma quantidade um pouco maior de vaso, pelo menos o que a gente diz assim, pequeno, médio e grande. Por que que isso é importante, gente? Porque assim, você vai colocar a planta, a sua planta, dentro do vaso adequado para que ela se desenvolva. As orquídeas, elas não gostam de vasos muito grandes, né? Então não adianta você falar assim, essa planta vai ficar grande e eu vou colocar num vaso grande. Não, gente, essa planta, se ela é pequena, coloca num vaso pequeno. Quando ela crescer um pouquinho mais, você coloca num vaso um pouquinho maior. Ela crescer um pouquinho mais, coloca num outro vaso um pouco maior. E assim por diante. Então vocês vejam, aqui olha, eu tenho 4 tipos de vaso, ó. Tenho esse grandão, tenho esse outro, tenho um aqui já menor e tenho esse pequenininho. Então normalmente eu utilizo muito esses 4 tipos de vaso. Então porque cada planta eu coloco de uma forma, cada planta, dependendo do tamanho dessa planta, eu vou colocar no vaso. Então para vocês verem aqui, ó, esse tipo de planta, como a gente mostrou, aquele dendróbio, tá? O carrone. Ele está no vaso pequeno. Ah, Sidéria japônica. Ela está no vaso pequeno, ó, um tamanho de vaso. Não adianta eu saber que essas plantas vão crescer, eu vou colocar no vaso maior. Não adianta. Aí eu já pego uma Phalaenopsis, ó, aquela Phalaenopsis, a Mini Park, né? Então essa daqui. Eu já coloco ela no vaso um pouquinho maior. Aí, e a Trichophylla? A Trichophylla suavis está aqui. Então... tá aqui, então um vaso um pouquinho maior. Então cada planta, dependendo do tamanho do vegetal, como que ela tá, você vai colocar num vaso diferente. Então assim, não adianta você ter um tipo de vaso e você pegar a sua planta e colocar ela, todas as suas plantas num único vaso, num único tamanho de vaso. Não vai adiantar, porque às vezes tanto pode ocorrer de você colocar a sua planta num vaso muito pequeno e ali ela sofrer para se desenvolver, ou você pode colocar a sua planta num vaso muito grande para ela. E às vezes a planta vai até morrer, porque vai ter um excesso de umidade nesse vaso. E essa planta vai acabar morrendo. Então o que é importante, gente? Você ter o vaso adequado para o tipo de sua planta. A mesma coisa entra nas cuias, tá? Então você quer ter uma cuia, plantar em cuia, então você tem uma cuia pequena para você colocar uma planta pequena. Quando é uma planta que ela tem o rizoma maior ou que ela cresce maior, você vai colocar numa cuia maior. Então o que é importante? Você sempre ter a opção de vaso para você utilizar dentro do teu orquidário. Não se limite a ter só um tipo de vaso. Invista, vaso é barato, gente. Que nem tesoura, acessório, faca, você vai investir, mas você vai investir uma vez só. Essa ferramenta vai durar 2, 3, 4, 5 anos, dependendo do seu cuidado. O vaso, você vai pagar ali 20 centavos, 30 centavos, R$1, 50 centavos na unidade. E isso, gente, é um investimento muito pequeno, às vezes, numa planta que você tem ali de valor inestimável. Porque muitas vezes o que a gente fala, a planta no comércio ela custa R$10, custa R$20, custa R$100, custa R$200, custa R$300. Ela custa isso quando você compra.
A partir do momento que ela está na sua casa e ela é sua, o valor dela é inestimável. Obrigado. O valor dela é inestimável. Ela não tem mais preço, né? Então, que nem muitas vezes a gente fala, né? Essa planta aqui, ó. Isso daqui é uma Zygostácea leniana, tá? Essa planta aqui, inclusive, eu já ganhei troféu com ela. Então, vocês vejam, essa planta aqui é uma planta que, assim, o custo dela hoje, se você for comprar uma planta, uma Zygostácea leniana, você vai pagar em torno de 15, 20 reais. Uma planta maior como essa, você vai pagar um pouquinho mais, 50, 60 reais. Legal, bacana. Mas você paga. Essa planta aqui comigo, eu já tenho ela aproximadamente uns 2, 3 anos. Tá? Acho que de 2 a 3 anos eu já tenho com ela. Se você me oferecer 200, 300, 400 reais, eu não vendo essa planta. Para mim, ela tem valor. Então, às vezes, o investimento que você vai fazer num vaso de 2, de 3 reais, de 4 reais, de 50 centavos, de 10 reais, gente, vale a pena. Então, aquilo que eu sempre falo, o que você investiu em planta, invista também dentro da estrutura do teu orquidário ou nos teus acessórios que você for utilizar dentro do teu orquidário. Tá ok? Bom, então a gente já falou de vasos, né? Quando a gente fala em vaso, então vai depender muito da forma que a gente vai cultivar também as nossas plantas. Eu posso utilizar, ter aí no fundo, para colocar no fundo do nosso orquidário, do nosso vaso, eu posso colocar brita. Então isso daqui é brita, então a brita é algo que eu tenho que ter. Não compre aquela brita muito pequenininha quando a gente vai utilizar nesse tipo de vaso, não no cultivo semi-hidropônico, tá? Então, no cultivo semi-hidropônico é aquela pedra menorzinha, aquela de chapisco. Mas quando a gente vai colocar em vaso, né, normalmente se você usa a brita comum, tá? Porque se você usar aquela pequenininha, ela pode tampar os furos e segurar muita umidade. Então, normalmente essa brita um pouco maior é a brita normal de construção, tá? Então, isso daqui é uma coisa que você precisa ter. Uma outra coisa que você tem que ter, deixa eu ver se eu trouxe aqui também para mostrar para vocês. É o isopor, né? O isopor eu acabei não trazendo o isopor. Eu trouxe, mas eu acho que eu pus em algum local e eu não lembro aonde que eu coloquei. Ou o vento levou. Eu trouxe. Tá em algum lugar. Ah, tá ali, ó. O vento levou. Então, assim, isopor. Tá? Então isso daqui também é um outro acessório que você precisa ter, como eu falei para vocês num vídeo sobre plantio, oficina de cultivo, isopor. Então você também precisa ter o isopor para utilizar dentro dos seus vasos. Então você pode colocar brita, tá? No fundo do seu vaso, você pode colocar o isopor, porque o isopor, o vaso vai ficar um pouco mais leve, então vai ficar a bancada de madeira, se você tem a bancada de madeira, você pode bater um vaso um pouco mais leve com o isopor. Se você usar brita, fica muito pesado, então você pode utilizar o isopor também. E também você pode utilizar o isopor, né, como um apoio, para você colocar ele aqui no fundo, né, na hora que você for tutorar a tua planta. Porque aí o que acontece? Você enfia aqui a madeirinha ou o arame, quando você for enfiar aqui, e ele vai ficar mais fácil para você tutorar a tua planta, porque ele vai ficar preso aqui na tua parte, aqui no fundo do teu vaso. Então, se vocês querem ter uma ideia melhor como é que faz, é só entrar no meu vídeo que eu gravei sobre o cultivo, mostrar para vocês como é que eu faço isso daqui. Mas normalmente você coloca ele no fundo do vaso, coloca a brita no fundo, depois você vem e coloca o substrato. Você pode utilizar ele tanto arame para você prender a planta, como você pode utilizar algum acessório, né? Vou mostrar aqui como se fosse com a faca, né? Você enfia ele, ó, pronto, ó. Aí fica fácil de você tutorar a sua planta. Então você pode usar aqueles bambuzinhos de madeira ou mesmo aqueles arames mais rígidos. E tendo o isopor aqui no fundo, ó, gente, depois ele preso com o substrato, fica muito mais fácil. Você tutora a planta muito mais fácil. Você enfia o bambu, pronto, está aqui, tutora a sua planta, acabou. Né? Então isso daqui também é uma ferramenta um acessório que você precisa ter. No caso, a brita e no caso também o isopor, quando você vai fazer os cultivos aí relacionados com vaso, tá? Então a gente já falou sobre mais algumas coisas aí importantes e também como utilizá-las, tá? No caso do substrato, aí vai depender da planta.
a planta, como a gente já falou em outros vídeos, tudo quem manda é a planta, gente. Então o substrato, a gente precisa ter vários tipos de substrato dentro da nossa casa, dentro do nosso orquidário. Não adianta eu ter também só um tipo de substrato, porque quem manda no substrato não somos nós, somos a planta. O que a planta gosta? Ela gosta de um substrato um pouco mais seco, de um substrato um pouco mais úmido, ela gosta de mais umidade e de menos umidade. Então o que eu preciso ter? Eu preciso ter esfagno. Se você optar pelo esfagno normal, né? Então o esfagno aí brasileiro que a gente tem sempre aqui é também uma ótima opção de plantio e uma opção barata, tá? A gente tem aqui também o esfagno chileno, que normalmente aí também a gente tem utilizado muito, o pessoal utiliza muito. Qual a diferença desses dois substratos, tá? Esse daqui ele retém a água por muito mais tempo, ele retém a umidade por muito mais tempo. Então se você tem um orquidário coberto, ele é ótimo para você utilizar, porque assim ele retém a umidade por mais tempo, então você vai regar menos vezes aí as suas plantas. Agora, se o seu orquidário é descoberto, evite utilizar esse daqui, até mesmo nacional, evite utilizar, porque assim, a maior parte do ano ele fica bem, mas quando a gente pega a época da chuva, esse excesso de água pode vir a matar suas plantas. Tá? Então, esfagno eu acho uma ótima opção para plantio, mas principalmente para orquidário coberto. Descoberto, eu tenho as minhas restrições, principalmente pela época de chuva, tá ok? Você pode utilizar também como substrato para plantio. Você pode utilizar macadâmia, né? Então macadâmia, eu utilizo muito macadâmia, carvão, casca de coco triturada, né? Então isso daqui também é uma opção de cultivo. Você pode utilizar pinos, tá? Que são materiais aí de drenagem média. Então vamos se dizer assim, o esfagno ele retém bastante umidade. Quando a gente utiliza casca de macadâmia, casca de coco ou pinos, né, triturado, ele já ele retém de uma forma média a água, tá? Então, esfagno retém bastante a umidade. No caso de casca de macadâmia, casca de coco ou mesmo pinos, ele retém de uma forma média a água, né? Quando a gente também pode utilizar como substrato a brita. A brita também pode ser utilizada como substrato, tá, gente? Principalmente a gente vê muito isso em cima de catleias, né? Dependendo como que é o teu cultivo, você também pode cultivar muito bem com brita. E a brita já é um substrato de secagem rápida, entenderam? Aí o que você fala, Roberto, mas aí eu posso misturá-los? Pode. E aí você consegue criar outros tipos de substrato, entenderam? Então se você tem uma mistura que você pode utilizar só esfagno puro, você tem um substrato que você pode misturar o esfagno com casca de arroz, você pode misturar um pouco de esfagno também com um pouco de casca de macadâmia, pode misturar aí vários substratos que você tem aí outras opções de cultivo. Agora o que você tem que ter em mente sempre, tá? Esfagno retém bastante umidade. Casca de macadâmia, pinos, casca de coco, carvão, umidade média. E brita praticamente não retém a umidade, tá ok? Então aí dentro disso, você pode criar vários tipos de substrato, beleza? Então isso daqui é o que a gente falou em vaso. Então plantio em vaso, a gente tem essas ferramentas. Quando a gente entra aí o plantio em madeira, né, então aqui a gente tem vários tipos de madeira para a gente utilizar. Eu utilizo muita madeira reciclada, tá? Então madeira reciclada aqui, olha, que a gente tem de vários tamanhos, né? Desde essas pequenas até as maiores, né? Então a gente tem vários tipos, menores, de vários formatos, olha, fina. Esse tipo de madeira eu utilizo muito, essa fininha aqui, muito para cultivo de zigotastes. Zigotastes ou algumas outras plantas, ó, que gostam de ter bastante ventilação lateral, tá? Então assim, Zygostastes lunata, micromera, Fimatidium, então essas plantas que gostam de ter bastante ventilação lateral, então eu utilizo para plantar elas, ó. E elas se desenvolvem muito bem, ó, que é uma madeirinha até mais fina do que o meu dedo, tá ok? Bem fininha mesmo, tá? Então esse tipo de madeira.
Você pode utilizar também cascas, né? Então, ó, aqui, ó, isso daqui é uma casca de peroba. Também o que é importante? Que você não tenha só uma, você tenha de vários tamanhos também. E cada tamanho você vai adequar aí para o tamanho da planta que você vai plantar. Se você vai plantar uma planta pequena, plante numa madeira pequena. Ah, Roberto, e se ela crescer? Se ela crescer, depois você amarra esse pedaço de madeira numa maior. E assim a planta vai crescendo. Não tem problema, você pode colocar ela aqui. Você pode amarrar ela aqui. Se for fácil de você descolar, a madeira já apodreceu ou alguma coisa desse tipo, você pode utilizar, pode tirar ela com a água, também eu já mostrei para vocês, e planta aqui novamente e amarra. Mas o que é importante? Que você tenha vários tipos de madeira. Você também pode utilizar madeiras, normalmente mesmo. Uma outra que eu gosto de utilizar muito também é essa daqui. O pessoal do sul conhece muito bem isso daqui, né? Então, assim, é o nó de pinho. Então, esse daqui está rachado, ó, e é onde que eu utilizo também. Aqui em São Paulo, a gente tem utilizado bastante, São Paulo, Minas, em algumas regiões, a gente tem utilizado muito o sanção do campo, tá? E o sanção do campo também é uma ótima opção de plantio. Ó, vocês vejam aqui, ó. Essa daqui é essa Capanema supérflua, tá? Então o que eu peguei? Eu peguei um sanção do campo, tá? Uma madeira um pouco mais grossa, né? E eu rachei ela em vários pedaços, ó. Foi rachado e ela ficou mais ou menos com 1 centímetro, tá? Esse daqui eu rachei com uma faca, simplesmente. Peguei um facão, bati e fui cortando ela, fui tirando as fatias. E olha aqui, ó, Capanema supérflua nela, ó, esse mesmo sanção do campo, ó, porque muitas vezes o pessoal fala assim, mas se ficar só na cerne ela não enraiza? Enraiza sim, olha aí, ó, tá enraizada, tá crescendo e tá se desenvolvendo e com boa floração. Ó, aqui a raiz, ó, mostrar para vocês, ó, como é que tá de raiz aqui embaixo, tá? Então ela enraiza sim, tá? Não tem problema nenhum, você pode fazer dessa forma que ela vai enraizar. A única coisa que você tem que esperar é secar, tá? Então você fatia ele dessa forma, fatia e põe ele para secar. Depois que ele estiver seco, aí você utiliza ele normalmente, tá ok? O sanção do campo também é muito utilizado nisso daqui, olha. Esse tipo de planta, opa, deixa eu ver se eu tiro. Esse daqui é um Xernox, o Xernox Scolopendria, tá? Ele ainda tá para florir ainda, tá cheio de botãozinho, mas não floriu ainda. Mas ó, vocês vejam aqui, ó, como é que ele tá. Esse daqui é um sanção do campo fatiado também da mesma forma, mais aproximadamente 1 centímetro, e ele plantado aqui, ó, se desenvolvendo e crescendo muito bem. Então, o sanção do campo a gente pode fatiar ele também para que ele possa ser utilizado no cultivo. Tá ok? Uma outra coisa que normalmente o pessoal comenta muito, Roberto, mas a casca do sanção do campo, ela solta muito fácil. Eu gosto de colocar nas plantas, eu gosto de utilizar o sanção do campo para cultivar, né? Mas a casca solta muito fácil. Então eu prefiro tirar a casca para plantar, aí fica muito liso. Então assim, existe isso também, tá, gente? Mas a gente pode resolver isso de uma outra forma, é como eu faço aqui em casa. Então eu pego o sanção do campo, tá? Na maioria das vezes eu planto na cerne, tá? Aqui no meio. Mas existem algumas plantas que a gente sabe que são mais delicadas, que gostam bastante da casca, né? Então como que a gente faz isso, tá? Então até mostrar para vocês agora, vamos ver se eu consigo fazer isso agora, já mostrar para vocês. Não liguem para minha bagunça aqui não, que eu faço bastante bagunça. Você pega um arame fininho, tá? Esse arame aqui é o que eu utilizo, tá? Esse daqui, se eu não me falha a memória, esse daqui é o 20, tá? É o 20. Aí eu corto um pedaço dele, tá? Pego um pedacinho dele. Pego aqui a parte de cima, passo o arame, tá? Dou um nozinho. Enrolo ele na parte de cima. Corto. Tá? Pego mais um outro pedaço na parte de baixo, então eu fiz isso na parte de cima, olha, tá ok? Agora eu vou aqui na parte de baixo, faço a mesma coisa, ó. Bem aqui embaixo, bem no pezinho, pego ele, enrolo novamente. Um alicate. E tá aqui, ó.
eu prendi ele, ó, prendi a casca, ó, a casca tá presa. Agora eu posso furar ele aqui, né, furo ele para pendurar a planta. Essa casca não vai soltar. Essa casca aqui, então, ó, se a madeira duraria com a casca solta um ano e pouquinho, aqui com a casca presa, você prendendo ela com arame dessa forma, ela vai durar aí 3 anos com certeza. Tá? Então aqui é uma dica aí bacana aí para vocês prenderem a casca e utilizarem a casca aí no seu dia a dia e não ter problema dessa casca soltar e a planta cair, que é o que normalmente acontece. Então prendam ela assim, ó, com arame. Tá? Prenda ela com arame fininho, aí depois você faz o furo normalmente, né? Faz o furo e aí você prende a planta. Vocês podem ver que essa daqui não está presa porque eu uso ela ao contrário, eu planto ela aqui na cerne. Mas quando eu vou utilizar para plantar na casca, eu prendo ela com araminho, assim ó, dessa forma. Tá ok? Então sanção do campo é um material barato, muito utilizado para o plantio de micro-orquídeas. Tá? Então a gente pode utilizar todos esses tipos de madeiras para o plantio de micro-orquídeas. Madeiras recicladas, casca de árvores, cascas duras, né, normalmente, nó de pinho, a gente pode utilizar aí sanção do campo, de várias formas a gente utilizar o sanção do campo. Problema do sanção do campo, tem que deixar secar. Tá? Seque completamente, corte, deixe secar para você poder utilizar. Mas também é um ótimo material de utilização. Quando a gente fala de plantio em madeira ou em casca, aí a gente já tem que ter outros tipos de ferramentas, outros tipos de acessórios. Então vamos lá, o que a gente precisa quando a gente vai plantar em madeira? Eu preciso ter um bom alicate, então um alicate pequeno aí para a gente poder cortar arame, manipular arame, para justamente poder fazer aí, prender esses arames para pendurar as plantas e as madeiras, coisas desse tipo. Então eu preciso ter um bom alicate, tá? Um bom alicate de corte. Uma outra coisa que eu preciso ter, arames. Tá? Então normalmente eu mexo muito, quando eu vou falar em para plantio, né? Eu utilizo muito o arame número 20, tá? Ou o 18. São os dois que eu utilizo bastante, tá? Normalmente eu compro esses rolos de 1 quilo, que sai muito mais barato do que você ficar comprando pedacinhos ou de pouca quantidade. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, um rolo desse de 1 quilo, eu pago aproximadamente em torno de uns R$20, tá? Então, um rolo desse daqui é 1 quilo, dura muito e dá para vocês trabalharem bastante com isso. Porque o que eu utilizo ele? Não só para pendurar as plantas, né? Mas também para fazer aquelas medidas ou aqueles níveis que eu falo para vocês. Então vocês vejam, ó, essa planta, essa madeira está aqui dessa forma. Então, se eu pendurar ela no mesmo nível que uma outra planta, essa daqui, olha, ela já está dessa forma. Então eu vou fazendo degraus, né? Degraus dentro do meu orquidário. Então coloco um no alto, coloco ó, para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse daqui, ó. Essa planta aqui, ó. Então o arame está aqui em cima, tá? E aí o que eu faço? Eu pego uma outra, do lado dela, coloco dessa forma. Então as duas estão no mesmo gancho em cima, vamos dizer, na mesma tela em cima. Só que uma está nesse nível e a outra está nesse nível. O que acontece? Uma não faz sombra para a outra. E isso que é importante, tá? Então é onde que eu utilizo muito o arame também dentro do meu orquidário, tá? Deixa eu só prender aqui, gente, para não cair a coitadinha aqui, a plantinha. Pronto. Então, o arame. Então, arame, você tenha sempre 1 ou 2 tipos de arame, esses arames mais flexíveis. Não precisa ser aquele arame muito duro, 16 ou 14. Então, arames assim, os 18 e o 20 são fáceis de manipular e fácil da gente utilizar no nosso dia a dia. Então, são os arames. O que a gente tem aqui também? Esses tipos de fiozinhos aqui, olha, esses tipos de fiozinhos de telefone, fio de rede, que a gente pode utilizar para amarrar as plantas. E também linha, né? Então essa linha de poliéster é onde que eu utilizo bastante aí para prender as plantas, né? Como eu já mostrei para vocês também. Quando a gente fala de micro-orquídeas, uma coisa que não pode faltar, né, gente? Uma boa lupa. A gente tem que ter uma boa lupa para que a gente possa aí utilizar e olhar no nosso dia a dia aí, as nossas plantas, né? Então isso daqui é uma lupa
que eu tenho, eu ganhei de um amigo, né? Então essa lupa aqui é uma lupa que eu utilizo muito aí no dia a dia para as nossas micro-orquídeas. Uma outra coisa que você tem que ter, fora tudo isso que a gente mostrou, é isso daqui, gente. Etiqueta. Etiqueta é primordial. Você tem que ter uma boa etiqueta e canetas para que você possa aí marcar o nome das suas plantas, identificar. Todas as suas plantas têm que estar identificadas, tá ok? Bom, gente, eu falei aí um pouco aí de acessórios, né? Não deu para falar sobre tudo, né? Eu acredito que assim a gente pode até marcar aí para o próximo semana, né? Porque eu consegui aí pelo menos mostrar algumas coisas para vocês, mas a gente não conseguiu falar sobre tudo. Tem ainda uma parte aí que a gente fala aí sobre os defensivos, o que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, questão de adubo, inseticida, algumas outras coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia de cultivo, como borrifadores, essas outras coisas, que eu acho que assim, ainda cabe muita coisa aí para a gente falar na semana que vem. Então vamos fazer assim, na semana que vem a gente vai falar bastante aí sobre essa parte aí de acessórios, vamos continuar, porque assim, tem muita coisa ainda pra gente mostrar, tá ok? Bom, não sei como é que tá o tempo aí. Vou colocar duas perguntas, porque elas têm a ver com o que você falaram, com o que você falou. Uma delas é de duas pessoas, Tá. da Beatriz e do Pablo. Beatriz, Pablo, é uma pergunta, eu vou falar sobre a pergunta de vocês. A pergunta é a seguinte, você estava falando de esterilização por fogo, eles perguntaram se pode ser esterilizado com álcool. Olha, pode ser esterilizado com álcool, mas procure ali sempre o álcool 70, tá? Ele pode ser utilizado também, não aquele álcool, aquele para limpeza, que ele é menor. É o mesmo álcool que a gente utiliza para esterilização, a questão do Covid, né? Mas prefira o álcool líquido, tá? Não o álcool gel. Tá? Prefira sempre o álcool líquido porque ele seca mais rápido. Então você molha, seca ali rápido e depois você utiliza. O gel não, ele vai ficar impregnado e vai demorar muito para secar. Tá bom? Foi a pergunta do Pablo e da Beatriz. Então pode utilizar o álcool, mas dê preferência para o álcool líquido e o álcool 70. Tá bom? Estou priorizando as perguntas do Instagram porque elas apagam e do Facebook dá para responder depois. Tá joia. A outra pergunta que fizeram que eu achei importantíssima é como identifica que a planta está com vírus. Aí eu já não consigo saber aqui, ó. Um foi o Pablo, como que você percebe os sinais de infecção viral na planta. E teve uma outra pessoa que também perguntou como é que você identifica que a planta está com vírus. A planta com vírus, tá? Então normalmente assim, foi uma pergunta do Pablo. Uma foi do Pablo e a outra pessoa não foi encontrada. E a outra pessoa, peço desculpa, mas correu ali na lista, a gente não está conseguindo achar quem foi a outra pessoa. Mas o Pablo, como a gente identifica uma planta que está com vírus, tá? Existe um grande problema do vírus, tá? A planta normalmente ela não aparenta, ela não mostra que ela está infectada. Tá? Poucas plantas mostram, então normalmente são algumas manchas irregulares, pretas, né? Algumas manchas pretas, diferente do fungo. Tá? O fungo normalmente são manchas mais circulares, né? Então no caso do vírus são manchas pretas e elas são como se fosse um mosaico, mais quadradinhas, né? Ela tem um formato um pouco diferente e normalmente assim a planta quando é fungo ela faz uma mancha mais circular, né? Nem sempre. Mas ou ela vai crescendo, né? E normalmente a planta que está infectada com vírus, essa mancha ela não cresce muito. A planta ela deforma, ela fica um pouco deformada, mas nem sempre aparece, tá? Normalmente ela aparece muito mais na floração. Tá? Na floração ela aparece muito mais, que a flor começa a aparecer, a cor da flor ela muda, ela fica uma cor manchada, muitas vezes até uma cor muito bonita, mas ela começa a ficar uma cor manchada e começa a aparecer algumas, ela não aparece manchas redondas, ela aparece algumas manchas mais simétricas e alguns formatos um pouco diferentes, e a cor da floração, na própria flor, ela começa a aparecer manchas na flor, né? Como se fosse um mosaico ali. Então, normalmente, tome muito cuidado. Quando começar a aparecer essas manchas na flor e não tenha um motivo aparente, pode ser uma planta infectada por vírus. Poucas plantas aparecem na parte vegetativa o vírus, tá? Nem sempre ele aparece. Ele aparece muito mais visível na floração.
tá? Então prestem atenção bastante na floração, tá? E eu tenho até na planta ela aparece, mas nem sempre aparece. Em pleurotálise, em plantas assim que não tem muita reserva, normalmente aparece mais fácil, tá? Ok, tá super acabando. O Fábio tá perguntando aqui o seguinte. Bom dia, passei a usar a madeira nas micros e foi melhor. Uso Sansão e comecei a usar tacos velhos. O melhor são peroba. E quanto aos tacos de angelim, sucupira e o roxinho? O problema dos tacos, tá? Foi a pergunta de quem? Do Fábio Epifânio. Do Fábio Epifânio. O problema dos tacos, tá? É normalmente saber se esse taco foi utilizado algum produto, né? Ou algum veneno, vamos se dizer assim, para evitar o ataque de pragas, tá ok? Então, o que acontece? O problema maior é justamente esse. Se foi utilizado algum tipo de defensivo ou alguma coisa desse tipo nesses tacos. Tá ok? Então esse é o grande problema. Bom, o pessoal do Instagram já caiu, né? Então assim, não deu nem para me despedir. Então o grande problema é esse, tá, gente? Bom, pessoal, acabou o tempo aí, infelizmente não vai dar para a gente continuar, mas domingo que vem a gente continua falando aí de acessórios, de equipamentos e de ferramentas para o cultivo de micro-orquídeas. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem.